Ó, Rossi, o Túlio deu 7,5, eu dei 7. Cara, minha maior nota hoje foi 7, porque eu fiquei, assim, gosto, sabe? Ó, como disse o Zé Luiz aqui, triste, empate com gosto amargo. Empate com gosto de derrota pra mim, assim. Eu fiquei meio down. Wesley, 6 e 5,5. O Wesley, pra mim, fez uma partida horrorosa. Não gostei do Wesley. Não sei se pela tua nota também, né, Túlio? É uma das menores aqui. Não fez uma boa partida, né? O Wesley, na realidade, depois que voltou da seleção, nunca mais fez uma partida brilhante como ele estava fazendo antes, né? Maldição da No seleção Flamengo e brasileira. Corinthians ele jogou bem, né? No Flamengo e Corinthians ele jogou Mas bem. não foi no nível que ele estava antes. Mas eu acho que ele caiu assim como... como. Eu vejo que ele caiu assim como a equipe inteira, né? A gente tá num momento ali. Assim, que não é. A gente. Entra muito. A análise que eu fiz no pré-jogo sobre o Luiz Araújo, né? Por que o Luiz Araújo não é um titular incontestável? É a irregularidade, né? Então acho que o time do Flamengo passa por esse momento também. E o Wesley, né, tá junto aí, né, nisso aí. Aí também de estar no momento, né, de instabilidade dele e acho que da equipe também. Mas muito abaixo do Wesley que, né, chegou à seleção brasileira, com certeza. O Maicon Carvalho tá dando 2 pro Wesley aqui de nota. O Leandro Silva fez um comentário que, cara, eu também fico meio bolado. Sobre o Felipe Luiz bater palma para quando os jogadores erram. O Jorge Jesus ali estaria arrancando a camisa, o blazer que ele tava, o cabelo e tal. E o Felipe, que tinha ele como espelho, né? Ou tem. Mas é muito perfil, né? O Felipe Luiz sempre foi um cara, até ele como jogador, ele nunca foi um cara explosivo, né? Aí acho que é muito de cada treinador, né? É claro que isso não define nada também, né? O cara dá teatro. Mas por mais que ele tenha ali, porque assim, mas ele pode... Mas eu gosto quando o cara inflama o time, sabe? Que ele vai lá e xinga. Aí é questão de perfil, gente sabe, né? hein? Personalidade, né? Mas isso influencia o jogador, né, cara? Isso influencia quando... Mas o Paulo Souza era ali, ficava ali na beira do campo gritando, caceta. Romântico? Não, ficava mandando beijo pro torcedor lá, pro jogador. O Léo Ortiz, 6,5, nós dois. Léo Pereira, eu dei 5,5 e você deu 6,5. Léo Pereira não jogou a mesma coisa que o Léo Ortiz, não tinha como dar nota igual. Não, teve uma saída de bola horrorosa. Cara... você falou que o Wesley fez uma partida horrível. Beleza. É discutível. Sim. O Léo Pereira também fez uma partida horrível pra ganhar a mesma nota do Wesley, assim? O Léo Pereira, pra começar, o Botafogo não foi muito agudo. Vamos lá. Eu tô te perguntando uma pergunta. Sim. Ele fez uma partida Botafogo horrível igual o Wesley? Fez uma partida... Não, horrível. Se fosse horrível, não seria 5,5. Não, você falou que o Wesley foi horrível, você deu 5,5. O Wesley jogou muito abaixo do que a gente sabe que o Wesley pode jogar. Do que ele já jogou, do que ele já mostrou. O Léo Pereira, pra mim, a partida... O lance que resume a atuação dele... Cara, ele deu uma bicuda no Cebolinha ali. Tentando fazer um passe pro cara. Assim, tipo... o Léo Ortiz tem a mesma nota. O Léo Ortiz foi até pro meio ali. Distribuindo a bola, qualidade. O menor dos problemas do Flamengo hoje foi a dupla de zaga. Porque, sim, claro, porque o Botafogo não veio pra forçar. Então, mas... Eles estão na média de ruins ali, de um jogo ruim. Eles estão numa média de jogo ruim. Eu também acho. Tá longe de ser o problema. Também acho. Não foi o problema. Alexandro, 7. Não sei porquê, mas você deu a mesma nota que eu dei, mas beleza. Não sabe por quê? Eu sei porquê. Eu dei nota 7 pra ele. Pra mim foi um dos melhores jogadores do Flamengo, mas... Foi a minha maior nota. Foi pro Alexandro e pro Rossi. As maiores notas. O Everton Araújo, 6,5 e 5,5. Também, não sei, cara. O Everton é muito novo, não dá pra ficar também pegando muito no pé dele. Mas olha só. Não era nem pra ele estar ali hoje. Mas sabe o que acontece? A galera espera que o Everton Araújo ele vá fazer coisas além do que ele pode entregar. E eu não crio essas... você tá sem o Pulgar. Quais são as características do Pulgar? Claro. Aí você olha para as características do Everton Araújo, são distintas. Dá pra esperar a mesma coisa, claro. Sim, então eu não posso esperar do Everton Araújo que ele faça a mesma coisa que o Pulgar. Então assim, dentro do que eu vejo que o Everton Araújo pode entregar pro Flamengo, eu acho que ele é um jogador muito burocrático. Ele pode ser que ele evolua na carreira e tal, mas hoje eu vejo ele como muito burocrático. Mas assim, é isso que ele vai entregar e acho que ele fez isso hoje. Ele foi burocrático como ele é. Assim, ele
né? Não foi nem muito ao céu e nem muito ao inferno. Então, assim, eu acho que as pessoas criam uma expectativa de que o Everton Araújo vai ser algo que ele ainda não é. Ele pode ser que ele seja, mas assim... Sim, não. E ele é volante, ele não tá ali pra criar jogadas, fazer nada. Ele é o destruidor de jogada, né? E ele é bom, ele é um bom jogador. Acho que disso ninguém tem dúvida. Mas, obviamente, hoje a minha escolha teria sido entrar com o Léo Ortiz ali e o Danilo, como o Felipe fez depois, quando o De La Cruz precisou sair, né? Próximo nome, o De La Cruz, 6,5 e 6. Para mim, ainda tá bem longe do que poderia render o De La Cruz. Luiz Araújo, eu dei 6,5, você deu 6, porque você não gosta do Luiz Araújo, porque foi um dos melhores jogadores do Flamengo hoje em campo. Se a gente chegou... E você, ó... Se a gente chegou no ataque, é graças ao Luiz Araújo. Hã? Como é que é? Se a gente criou alguma coisa e chegou lá na frente, foi por causa do Luiz Araújo em campo hoje. Por causa dele também, né, Simon? Não é só por causa do Luiz Araújo, né? Hoje para mim ali, alguns homens da frente, tirando os que entraram no segundo tempo, foram bem semelhantes. Mas você fala que eu tô pegando no pé do Luiz Araújo, eu aqui, inclusive, sou um dos poucos que defende, né, que defende o Luiz Araújo quando botam ele ali no meio de campo. Todos os jogadores que você não gosta, ó, o Wesley, 5,5, o Léo Pereira. Eu não gosto. O Léo Pereira, você, porra, eu falar, me dá um exemplo aí se ele fez uma partida horrível. Você deu um exemplo ali no final do jogo que ele tava fazendo até a lateral, porque... Final do jogo não o Alexandro tava jogando por dentro, né? O certo seria nem ele tá ali, mas o Alexandro tava fazendo uma outra função, ele tava ocupando aquele espaço ali. É por causa de um lance, um chute lá, que o raio do Cebolinha, né, meu amigo? O Cebolinha pode estar de frente, de lado. É a pior custo-benefício do Flamengo, que você deu 5,5. Aí... Everton Araújo, mola fraca, né? Ali, né, da corda ali, 5,5. O Bruno Henrique, né? Que hoje, pra mim, inclusive, no início do jogo, era um dos melhores jogadores do Flamengo no ataque. Depois ele caiu de produção. Você deu 5,5 pra ele. Aí eu que pego no pé da... E eu pego no pé do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é meu jogador preferido no elenco do Flamengo. Meu jogador preferido. De muito tempo, né? De anos. Só que... Quem? O Bruno Henrique, só que não foi bem. Eu pensei que era o Luiz Araújo. Não, tá louco. Agora o Luiz Araújo, hoje, pra mim, é um dos caras mais importantes desse time. O Luiz Araújo, pra mim, hoje, é um dos caras mais importantes. Entendi. Ó, notas aqui. O Denaildo, acho que o BH não merecia 5,5, mas 6,5, junto com o Luiz Araújo também. Quem mais? Notas. A galera tava discutindo aqui. O Denaildo também achava que o De La Cruz tinha que levar 7. Muitas críticas ao Felipe Luiz no chat também. Não esqueçam de deixar o like aí na live, né? Bruno Henrique, 6 e 5,5. Virando a página. Vira a página aí, produção. Cebolinha, 5,5. Dei 4 pro Cebola. Horroroso o jogo do Cebolinha. Não entendi por que ele durou sempre, tanto né? Como sempre, né? Sempre. Mas você deu a mesma nota que deu pra jogador que jogou bem ali, pra ele. 5,5. Qual jogador que jogou bem? Volta a página aí, produção, por favor. Volta aí, produção. Bora ver a tulha e coerência aqui. Ó, 5,5. Ele jogou, então, só meio ponto a menos que o Bruno Henrique, que o Luiz Araújo e que o Wesley, é isso? Sim, você queria que eu acrescentasse mais o que aí? Não, se ele foi horroroso... Mas assim, quem tá dando 5,5 aí, você tá confundindo. Ele tá achando que sou eu que tô dando as notas dele. Aí, a nota que você deu, não. Não, ninguém ganhou 5 na primeira página ali que eu dei. Quem deu 5,5 aí foi você. Cebolinha, ó, Cebolinha. Pra mim, ele abaixo do meio. Eu me junto a uma pequena parte da torcida, né, que cobra Cebolinha. Custou 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Cebolinha não tava fora de posição, Odenaildo. Cebolinha tava jogando na esquerda. 100 milhões de reais. Já mais de 2 anos de Flamengo. O Flamengo pagou por ele, era pra ser protagonista, e o cara simplesmente não consegue entregar. Mas teve o jogo, tem lampejos, né? Ano passado, quando ele vivia um melhor momento, ele se machucou, não conseguiu dar continuidade. Mas aí ele se machucou sim, não deu continuidade. E aí, quando a gente foi campeão mais uma vez, foi sem Cebolinha tá lá. E mais uma péssima partida dele, né? Mas que vive repetindo, tem que falar sempre isso aqui. Vive em berço esplêndido no Flamengo, porque não é cobrado como deveria. O Michael mal chegou,
Não tô nem dizendo aqui que não. Vamos lá, que não tem que cobrar o Michael. Tem que cobrar, mas tem que cobrar o Cebolinha também. O Michael é muito mais cobrado do que o Cebolinha. É impressionante. Impressionante. E por incrível que pareça, se você analisar o histórico de Michael e Cebolinha, o Cebolinha nunca conseguiu passar de 10 gols numa temporada no Flamengo. O Michael, que joga na mesma posição, não conseguiu passar. Olha que coisa, né? E o Cebolinha custa Cebolinha muito tá mais. devendo, né? O Denildo perguntou, não seria hora de vender o Cebolinha? Devia ter comprado. Na realidade, há boatos aí de que ele e o Michael poderiam sair no meio do ano, inclusive. Há rumores Tomara. de que eles poderiam sair do Flamengo. Tomara. Também acho. Agora, Também vai acho. ser difícil reaver, né? Não, vai ter que assumir parte o do prejuízo, valor. não tem jeito. Vai ter que assumir o prejuízo. E assim, o Cebolinha é um bom jogador, mas ele não rende. Esse é o problema. Não faz acontecer. Ele tem habilidade, né? Tem visão de jogo, já mostrou, já fez golaço e tal, mas é instável mesmo, não sei. E realmente já faz bastante tempo, né, Túlio? Eu entendo. No início eu falava, pô, tem que dar tempo pro cara se adaptar e tal, mas já deu, né? Tem bastante tempo já. Pedro, Túlio tava mais coração menos peludo hoje, deu 6 pro Pedro, dei 5,5. Dei 6, dentro do que ele jogou ali. Danilo, 7. Sem criatividade nenhuma, pra mim. Eu dei 6,5 pro Danilo. Matheus, quem entrou depois, que entrou ali já com o jogo mexido, o jogo tava, assim, eu tentei não ser muito crítico com esses caras, porque já era outro jogo. O Felipe, depois das mexidas ali, o negócio desandou de vez, nada mais funcionava, então... Lê o comentário do Fernandes aí, ó.